Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. E hoje a gente vai falar sobre como ser efetivo no tratamento da dor no ombro com movimentos simples. Já estamos com o nosso mapa mental aqui. Eu vou colocar só um comentário afixado aqui para quem entrar na live já ficar ciente de qual é o tema. Às vezes a pessoa entra e fica perguntando qual é o tema, então eu vou deixar logo aqui: como ser efetivo com movimentos simples na dor no ombro. E vou deixar aí gravado para vocês. Deixa eu só fixar esse comentário aqui e a gente já começa. De antemão, pessoal, galera que está entrando aí agora, eu quero que vocês me falem se vocês são novos aqui. Coloca hashtag novo. Se vocês são antigos, já me acompanham há muito tempo, hashtag raiz ou hashtag expert. E lembrando a vocês que hoje as perguntas só serão respondidas ao vivo. Então, se você tiver uma pergunta para me fazer, comenta aqui que eu vou te chamar ao vivo para tirar sua dúvida. Então, como a gente pode ser efetivo no tratamento da dor no ombro através de movimentos simples? A gente vai simplificar hoje a avaliação e o tratamento dos pacientes que têm dor no ombro. Então, para isso, como sempre, eu quero falar para vocês sobre as considerações anatômicas que a gente tem que ter quando a gente trata uma dor no ombro. Primeiro é pensar que o ombro é o complexo. O ombro não é uma articulação só. O ombro tem articulação glenumeral, o ombro tem articulação acromioclavicular, o ombro tem articulação externo-clavicular, tem articulação escápulo-torácica. Então, o ombro tem diversas articulações que funcionam em completa sinergia, em completa harmonia. Para uma coisa mover, o ombro, as outras articulações têm que mover junto. Eu vou te dar só um exemplo aqui agora. Quando você levanta o braço para pegar algum objeto na prateleira, no armário, no guarda-roupa, existe um micromovimento aqui acontecendo na articulação glenumeral, que são movimentos de deslizamento e de rolamento para que seu braço levante. Quando o seu braço levanta, existe um movimento de rotação anterior da clavícula com elevação da parte distal da clavícula. Então a clavícula meio que faz assim para seu ombro levantar. Então bloqueios de movimentação na clavícula podem gerar dor no ombro. Para que você levante o braço, a sua escápula lá atrás, ela precisa fazer um movimento de rotação para cima. Essa upward rotation, que é a rotação para cima da escápula, precisa acontecer sem aderências, sem restrições, porque a partir de 60, de 90 graus, a glenumeral não move só, a escápula precisa mover, a articulação acromioclavicular, externo-clavicular também precisam mover. E o maior problema dos pacientes com dor no ombro são fixações tanto na articulação da clavícula quanto na articulação da escápula. Aí o que é que vai acontecer? Para o cara mover o braço, para o cara dirigir, ele vai precisar sobrecarregar uma articulação só. E quando ele sobrecarrega uma articulação só, o corpo cobra a conta lá na frente. Então a gente precisa entender desse panorama, dessas considerações anatômicas e dessas considerações biomecânicas. Para a gente trabalhar com o ombro também, a gente precisa entender da neurofisiologia, entender quais são as ramificações nervosas que passam ali no ombro. Quem já assistia as minhas lives anteriormente, via que eu uso um aplicativo, e eu não vou poder te mostrar esse aplicativo aqui agora, porque a gente está ao vivo aqui no Facebook, e galera do Facebook tá dando show, hein? E estamos ao vivo aqui no YouTube também, e ao vivo aqui no Instagram. Então não vou poder pegar o outro celular para te mostrar o aplicativo, mas o aplicativo que eu quero que você baixe agora aí é o 3D Medical. Vai lá na Apple Store, na Google Store e baixa o 3D Medical. No 3D Medical você vai ter ele completo, que ele é o Pro, você vai ter que pagar, e você vai ter as demonstrações. Nessas demonstrações você pega o aplicativo de ombro gratuito lá e você vai ver como funciona toda a anatomia do ombro. Tem um aplicativo também de trigger points que você pode baixar para ver como as repercussões de tecido mole, as repercussões musculares podem interferir na articulação do ombro.
Então eu recomendo que vocês baixem esses aplicativos. Então vamos lá. Aqui está o Arnold e eu quero que vocês prestem atenção aqui no segmento cervical. No pescoço da gente, mais especificamente de C4, C5, C6, a gente tem um plexo nervoso chamado plexo braquial. O plexo braquial é um conjunto de nervos que tem fascículos anteriores, fascículos médios e fascículos posteriores. Esse conjunto de nervos vem diretamente aqui para o ombro, vem aqui para a escápula e descem até o braço. Então, só por essa relação anatômica, você já pode entender que para o meu ombro funcionar bem, o comando dele tem que estar funcionando bem. E quem que comanda o ombro? Os nervos que vêm do pescoço. Então aí você já infere algumas características. E aí eu vou partir do pressuposto que você assistiu a minha live 2, onde eu falei sobre dores cervicais. A gente está fazendo uma websérie aqui, com mais de 20 lives programadas em sequência. Todos os dias a gente está aqui ao vivo com vocês, às 16h07, para passar um conteúdo do nosso curso de forma gratuita para você que é fisioterapeuta, para você que é estudante. Se você assistiu a minha live 2, você já sabe que o primeiro passo para avaliar esse paciente com dor no ombro é descartar doença grave, descartar traumas e descartar fraturas. Então já falei isso lá na live 2. Se você assistiu, você sabe que a gente precisa excluir tanto o pescoço quanto a coluna torácica, tá? Então eu vou partir do pressuposto que você já assistiu ela e vou direto para a avaliação do ombro, ok? Então, em neurofisiologia, a gente entende o funcionamento do ombro através desses nervos que vêm do pescoço, e se você tiver um problema no pescoço, que é onde saem as raízes nervosas, você pode ter um comprometimento no ombro. Como é que o paciente chega para nós fisioterapeutas? O paciente chega dessa maneira: Caio, tô com a dor no ombro, fui no especialista, fiz uma ressonância magnética e a ressonância mostrou bursite, ou a ressonância mostrou artrose, tendinite, lesões de labrum, síndrome do impacto subacromial, roturas de manguito rotador, lesões do manguito rotador, lesões estas, que podem ser parciais ou podem ser completas. E aí eu tenho um disclaimer para você. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Eu tenho um disclaimer para você que vai te chocar, porque essas lesões do manguito rotador também são apresentadas como naturais do envelhecimento. Então a gente tem vovozinhas que são atendidas por nós em consultório, e quando a gente avaliava essas vovozinhas, a gente percebia que o ombro que doía tinha a mesma lesão do ombro que não doía, ou seja, a vovozinha tinha a ruptura completa de dois dos músculos do manguito rotador do lado que doía e tinha de 3 do lado que não doía. Então a lesão da estrutura que a imagem mostra não serve para explicar a dor no ombro desse paciente, a gente precisa ter isso claro. Como você pode perceber, eu falei aí de artrose, tendinite, bursite, lesão de labro, síndrome do impacto, ruptura parcial e ruptura completa do manguito rotador. Eu falei com vocês sobre 7 diagnósticos diferentes que tentam justificar a dor no ombro, ok? E agora eu quero falar para você que, independente desses 7 diagnósticos, o paciente pode chegar para você com um grupo de apresentações clínicas totalmente diferente. Ou seja, o cara pode chegar para você com dor local no ombro, dor anterior. Quando ele palpa essa região, dói. Característico de uma dor irradiada para bíceps, que pode apresentar uma tendinite do tendão do músculo bicipital, que repercute a dor no ombro, porque o tendão da cabeça longa do bíceps está inserido lá no processo coracoide, que é um ossinho, que é uma proeminência da escápula, que está aqui na região do ombro. Então entender de anatomia, entender de biomecânica vai melhorar a sua interpretação da resposta do sintoma do paciente. O paciente pode ter dor local, como eu falei, ou dor local irradiada para o braço. O paciente pode ter dor local, lateral do ombro, irradiada até a mão. O paciente pode ter dor no ombro e dor na escápula. O paciente pode ter uma apresentação clínica de dor durante o movimento. Eu quero que você anote isso aí. DDM, dor durante o movimento. Ou seja, ele vai pegar no volante, enquanto ele não prensa o volante do carro, ele sente a dor no ombro.
ou ele pode ter DFM. O que é DFM? Dor no final do movimento. O cara pode estar simplesmente se espreguiçando e quando ele chega lá no final da flexão, ele sente a dor no ombro. Isso vai diferenciar para você a classificação lá na frente. Se você vai classificar o seu paciente como uma disfunção articular ou uma disfunção contrátil. E se for disfunção articular, o tratamento é uma coisa. Se for disfunção contrátil, o tratamento é outra coisa. Como você já deve estar percebendo aí, nós que somos fisioterapeutas, nós não nos prendemos a diagnóstico. Diagnóstico é muito bom, é maravilhoso quando é assertivo, mas só ajuda os médicos, não ajudam os fisioterapeutas. Nessa minha área de dor musculoesquelética. Claro, se o cara estiver na UTI e o cara estiver com coronavírus, o cara vai ter um protocolo dentro da UTI para tratar com fisioterapia. A ventilação não vai poder ser não invasiva, porque vai ter aerossol, isso pode dissipar o vírus pela UTI. Então vai ter uma série de protocolos. Aí a doença vai importar, o diagnóstico vai importar. Mas na minha área de dor musculoesquelética, eu sempre falo para vocês, não importa o seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, não importa a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, nós sabemos para qual profissional te encaminhar para você ter o melhor tratamento da dor disponível no mercado. Então é sempre válido que vocês estabeleçam uma cultura, assim como vocês vão em check-up cardiológico a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, a depender da sua idade, a gente precisa estimular na sociedade uma cultura de check-up músculo-esquelético. O cara não tá com dor, o cara não tá com nada, mas é interessante que a cada 6 meses ele vá fazer uma triagem com um fisioterapeuta músculo-esquelético para ele entender quais são os fatores de risco para ele desenvolver uma dor de coluna, uma dor no ombro, uma dor no joelho e tratar já esses fatores de risco para que ele não venha a desenvolver essa dor. Isso aí é trabalhar na prevenção, que custa muito menos do que trabalhar num tratamento. Então não espere a dor aparecer, não espere a doença ser instalada. Faça uma telereabilitação com um fisioterapeuta musculoesquelético para ele identificar quais são os fatores de risco que você tem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, resumindo essa primeira parte do nosso podcast, eu quero simplesmente que você entenda que um bom tratamento deve ser feito com um profissional que tenha domínio da anatomia, domínio da biomecânica, não se importe com o seu diagnóstico, porque se ele se prender ao exame de imagem com a sua bursite, com a sua síndrome do impacto, com sua lesão de lado, sua lesão de manguito rotador, ele está fadado ao erro no seu tratamento. Ele precisa dominar as características de cada apresentação clínica que o paciente apresenta. O paciente pode, como eu falei, apresentar dor local irradiada, dor durante o movimento, dor final do movimento, dor em cadeia cinética aberta, dor em cadeia cinética fechada. Quantos pacientes vocês pegaram que não sentem nada no ombro, mas aí, quando está fazendo apoio, colocando carga, o ombro lá dói, porque há um cisalhamento nessa articulação do ombro. E esse cisalhamento pode afetar estruturas como o labrum e podem sobrecarregar essa articulação do ombro. Então sempre a gente vai ter que olhar primeiro, como fisioterapeuta, o viés mecânico do problema do paciente. Se o viés mecânico não complementar o seu tratamento, aí a gente vai ter que olhar para o viés psicossocial e muitos pacientes vão apresentar esse viés psicossocial. Você vai ter que aplicar escalas de kinesiofobia, de medo do movimento, para encorajar o paciente a se tratar com você. Então, depois dessa primeira parte da live, vamos para a segunda. Lembrando, você que está ao vivo aí, quer me fazer uma pergunta ao vivo, via vídeo, comenta aí, deixa nos comentários que eu vou te chamar para tirar sua dúvida, ok? Então vamos lá. Depois desse passo a passo que eu te mostrei, é preciso classificar o seu paciente com dor no ombro. Para classificar, você vai ter algumas possibilidades. Eu vou te mostrar aqui apenas 7, mas no total são 12 possibilidades de classificação. Então vamos lá. Você pode ter um paciente com dor no ombro por causa, ou tendo como uma das causas uma obstrução de movimento. Você pode ter um paciente com dor no ombro
com uma restrição de movimento. Você pode ter um paciente com dor no ombro com a disfunção contrátil. Você pode ter um paciente com dor no ombro com a disfunção articular. Você pode ter um paciente com dor no ombro com a síndrome inflamatória, com uma síndrome de dor crônica ou com articulação estruturalmente comprometida. Vamos lá destrinchar essas possibilidades aqui. Você que é físio, você que é estudante, pega papel e caneta e anota aí agora. O paciente com síndrome inflamatória, ele vai agravar com todos os movimentos e todas as direções do ombro. Lembrando, eu estou pressupondo aqui que você assistiu a minha live 2 e já descartou cervical. Eu estou pressupondo que você já assistiu a minha live 3, que eu estou descartando coluna torácica. Se você não assistiu, ela está gratuitamente disponível lá no YouTube, youtube.com/Caio Ferreira Físio. Escreve lá, websérie. E aí você vai ver lá o episódio 2 e o episódio 3. Só estarão disponíveis por 7 dias, depois só para nossos alunos na comunidade fechada. Então corre para assistir essa live lá no YouTube. Esse paciente com síndrome inflamatória agrava com todos os movimentos, como eu falei, e ele não melhora com nenhuma estratégia de carga. Tudo que você faz no paciente agrava, assim como no paciente com dor crônica. O paciente com articulação estruturalmente comprometida vai apresentar um diagnóstico inconclusivo. Você vai testar o cara e ele vai melhorar em uma direção e piorar na outra. Depois do teste, você vai testar essa direção que ele piorou e ele vai relatar que está igual. Aí no outro dia, no segundo encontro, você vai testar a direção que ele disse que ficou melhor e o cara vai estar piorando com aquela direção. Ou seja, é um diagnóstico inconclusivo. Aí quando você pede um exame de imagem para esse paciente, ele apresenta lá um acrômio tipo 3 de Bigliani. Esse acrômio tipo 3 ou tipo 2, ele vai fazer um gancho, ele vai vir aqui por trás e fazer um gancho num teto que o ombro está inserido, e toda vez que ele movimentar esse ombro para qualquer direção, esse gancho vai diminuir o espaço subacromial, vai aumentar a pressão subacromial e vai irritar estruturas como bursa, estruturas como tendão do supraespinhoso, e isso vai estar provocando dor de forma consistente. E aí você precisa entender, esse paciente fisioterapeuta não é para você, esse paciente é para o médico, e o médico vai fazer uma cirurgia com a raspagem que tem um resultado por 3, 4, 5 anos, e o corpo desse paciente precisa entender e funcionalizar esse movimento no pós-operatório, porque se ele não fizer nada depois da cirurgia, o corpo vai entender, olha, esse médico raspou esse osso aí, esse osso era longo, eu preciso mandar cálcio para lá, para esse osso ficar longo de novo, porque eu nasci e me desenvolvi assim, eu preciso entender que eu quero esse ombro ganchoso. Então, a cirurgia não garante que com 5, 10 anos você não volte a ter o acrômio ganchoso, mas ela te livra de impacto, e se depois dessa cirurgia você procurar um programa de telereabilitação, você vai conseguir funcionalizar esses movimentos e reforçar essa musculatura para ter qualidade de vida. Vamos para as características do paciente com dor no ombro classificado como uma obstrução de movimento. Vamos lá. Vamos supor que você pegou esse paciente com dor no ombro e fez o exame físico. O que é que a gente testa no exame físico do paciente com dor no ombro? A gente faz o teste de NIR, a gente faz o teste de Gerber, a gente faz o teste de Patch, de Job, de Egerson. Você pode fazer diversos testes ortopédicos. Lembrando, não é sua função. É bom que você entenda os testes ortopédicos e quais estruturas esses testes vão irritar, porém não é sua função. Você não é ortopedista, e graças a Deus que os ortopedistas existem, e graças a Deus que os fisioterapeutas existem. Você precisa focar na função. Esse paciente está levando a mão até a boca, ele consegue se alimentar de forma independente sem sentir dor no ombro. Esse paciente está levando a mão no cabelo, ele está conseguindo pentear cabelo. Essa paciente está conseguindo fazer a rotação interna para desabotoar o sutiã, para vestir uma nova roupa, para trocar de roupa. Essa paciente ou esse paciente está conseguindo tirar a camisa. Como é que está o nível de incapacidade dela relacionado à dor no ombro? Você precisa anotar todas essas referências.
O que é que eu faço? O paciente chega com dor no ombro, eu já testo mão na boca, mão na cabeça, elevação total com abdução, elevação total com flexão e rotação interna. Por quê? Porque na minha experiência clínica, mais uma vez, isso não é regra, isso não é o certo, isso não é o errado, essa é a forma como que eu faço. Então, quando eu peguei esse paciente e anotei flexão, abdução, rotação interna, eu percebi que o braço que dói não vai lá no sutiã. O braço que não dói vai lá no sutiã. Eu percebi também que esse paciente não consegue esticar o braço total comparado com o braço que dói. Você pede para o paciente levantar o braço e ele faz assim, ó. Perceba o movimento. O paciente levanta o braço, aí quando chega a 90 graus ele começa a fazer isso, ó, e levantando, e levantando, e levantando. Você percebe que o braço esquerdo dele subiu menos. Aí, se o fisioterapeuta não tiver um olho clínico, ele vai chegar para você, ó, o braço esquerdo está com limitação. Mas, na verdade, a limitação está no direito. Porque para elevar o braço, ele teve que compensar dessa forma, ó. 90 graus, começou a compensação e ele vai lá em cima. Então, a gente precisa anotar. Tá havendo o que a gente chama de movimento aberrante para a flexão do ombro. Anota lá. Paciente, incapacidade de rotação interna, movimento aberrante para flexão e abdução de ombro, incapacidade de pentear cabelo. Pronto, você já tem 4 referências muito boas para tratar o ombro desse paciente. E aí você percebeu que alguns movimentos do ombro estão livres. Eu quero que você que é físio aí agora me fala. Quantos movimentos o ombro tem? Me fala aí, o ombro tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10 movimentos. Me fala aí, quantos movimentos vocês acham que o ombro tem? Joga aí nos comentários para eu ver como é que vocês estão. Fala aí para mim. Vamos falar com o pessoal que está aí ao vivo. Nara Lins, Sara Caroline, Kissi Arielle, Sheila Arouca, Carlos Júnior Físio, Gilmar Oliveira, Lisboa Lari, Jaqueline, grande Jaque, uma de nossas alunas da primeira edição do curso, Jorginho Santos, Gildélia Reis e grande Bruna Moura, sempre aqui, sempre presente. O que é que vocês acham? Quantos movimentos o ombro tem? Fala pra mim aí agora. Joga nos comentários, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, quantos movimentos vocês acham que o ombro tem? Gildélia Reis, 6 movimentos, vamos lá. Vamos ver se a Gildélia tá certa. Sara Caroline, 10 movimentos, show de bola. Vamos lá. O ombro tem flexão, o ombro tem extensão, o ombro tem abdução, o ombro tem adução. 4 movimentos. O ombro também tem rotação externa, o ombro também tem rotação interna. 6 movimentos. Será que a Gildélia Reis acertou? Vamos lá. Eu acho que o ombro tem 8 movimentos. Porque o ombro também tem abdução horizontal e o ombro também tem adução horizontal. Então a gente precisa avaliar os 8 movimentos. Aí você percebeu que o seu paciente com dor no ombro, você descobriu que quando ele faz a abdução horizontal, a dor no ombro some. Aí você vai falar, durante o movimento, abole a dor no ombro. E depois do movimento? Igual, nenhum efeito depois. Aí você olha só, você testou os 8 movimentos do braço e encontrou um deles abolindo a dor no ombro do paciente. Aí você repetiu a abdução horizontal, começou a repetir de forma ativa. Você percebe que toda vez que o paciente chega lá atrás, a dor no ombro abole, ou abole ou diminui. Você começa a mandar o paciente repetir. Não é balístico assim como eu estou fazendo não, tá? 2 segundos no final e volta. E aí você testa, depois de 15 repetições desse movimento, o que é que aconteceu com a dor no ombro, com a dor à palpação e com as referências que a gente conversou aqui. Olha, Caio, minha dor no ombro melhorou 40%. Aí você vai exercer pressão. Ou você vai colocar o paciente na parede, você vai pegar o paciente aqui, ó, e colocar ele na parede, para ele ficar assim, ó. Percebe aí? Quando o paciente está assim, o fisioterapeuta que não foi treinado para enxergar a profundidade da avaliação musculoesquelética, o fisioterapeuta vai falar assim, olha, Caio está tratando a dor no ombro, alongando o peitoral. Só que se você tiver um raciocínio clínico mais apurado e fazer
se você tiver uma profundidade de raciocínio clínico, você vai entender que além da musculatura estar sendo alongada, existe um movimento de abertura articular. E você pode testar a posição mantida, pega o paciente, coloca na parede assim e testa 3 minutos na posição. E aí você retesta todas as referências. Você vai retestar rotação interna, vai retestar abdução, flexão, mão na cabeça, mão na boca, todas as referências que você anotou, você vai retestar. E aí o paciente vai te dizer: Caio, durante a posição mantida, nenhum efeito, ficou igual. Mas depois que eu fiz o movimento, melhorou 30%. Aí você tem que perguntar para ele, você tem que ser claro agora. Paciente, já tinha melhorado 40, melhorou mais 30 ou os 40 diminuiu para 30? Você tem que saber, porque se os 40 diminuiu para 30, o paciente está pior comparado ao primeiro teste. E aí você pode aumentar a carga e repetir. Você vai colocar o paciente na parede e veja, ponto fixo e ponto móvel. Se eu tiver assim, fazendo abdução horizontal, o meu ponto fixo é o tórax e o meu ponto móvel é a articulação glenohumeral. Agora, se eu tiver assim e eu ficar fazendo isso aqui, o meu ponto fixo é a glenohumeral e o meu ponto móvel é o tórax. São coisas completamente diferentes que promovem graus de abertura na articulação muito diferentes. Se você coloca o tórax em movimento com o ombro fixo, você tem um grau de abertura absurdamente maior. E aí vocês vão se assustar com o resultado. Depois que a gente faz uma técnica como essa, lembrando, pessoal, o ombro tem 8 movimentos. Imagine aí, se você tem alguma noção de matemática, quantos movimentos combinados de 8 movimentos podem existir? Ou seja, eu estou te mostrando um movimento de diversos que você pode testar de forma repetida ou mantida, a depender da apresentação clínica da dor no ombro do seu paciente. Então, esse movimento que eu acabei de te mostrar aqui na parede foi capaz de tirar a dor no ombro desse paciente. Durante o movimento abole, depois do movimento melhor. E como é que está a referência mecânica? O paciente já começou a levantar o braço assim, ó, normal. Você lembra que quando o paciente chegou, ele chegava em 90 graus e começava, ó, a compensar? E você nem olhou para a discinese escapular, você nem olhou para drop arm, você nem olhou, você olhou para a movimentação aberrante, você nem olhou se o paciente tinha pós-operatório, se tinha tido trauma, você apenas fez uma avaliação funcional, que é o que o fisioterapeuta deve ter expertise para fazer, senão ele nunca vai ser um expert no tratamento da dor. Então, galera, uma obstrução de movimento é caracterizada pela diminuição, pela abolição ou pela centralização de alguma dor. Então, se você perceber que o seu paciente diminui, abole ou centraliza com algum movimento específico da articulação do ombro, você encontrou e classificou o paciente como uma obstrução. A segunda classificação, lembrando, galera que tá aí, se você quiser me fazer uma pergunta ao vivo, comenta eu aí nos comentários que eu vou te chamar ao vivo para tirar sua dúvida. A restrição é uma classificação completamente diferente da obstrução. A restrição tem uma característica consistente. Ela pode ter tido uma obstrução prévia, ou seja, tempo. O cara tem dor no ombro há mais que 8 semanas. Nunca menos que 8 semanas. 8 semanas é o tempo que os tecidos cicatriciais, eles fazem aderência. Então, menos que 8 semanas, você nunca vai classificar o cara como uma restrição de movimento. Então, o cara vai ter que te dizer, cara, eu tô com dor no ombro há 2 meses ou mais que 2 meses. Você já liga um algoritmo para uma restrição de movimento. E aí, depois desses 8 meses que o paciente está com dor no ombro, você vai avaliar todos os movimentos do ombro. Eu, mais uma vez, pressupondo que você assistiu o episódio 2 e 3, onde eu falo de dor cervical e torácica, e já descartou cervical e torácica, e eu tô indo direto para o ombro. Mais uma vez, eu repito isso. Então, vamos lá. Você testou todos os movimentos do ombro desse paciente e simplesmente você encontrou que toda vez que o cara vai lá atrás, em abdução horizontal, ou toda vez que o cara vai lá atrás em extensão, um exercício que eu tenho muito resultado com meus pacientes, é isso aqui, ó.
Finge que aqui é um cabo de vassoura. Eu pego o meu paciente com dor no ombro, coloco uma mão no cabo e a outra mão livre. E peço para a mão que não está doendo forçar a extensão repetida. Olha só que besteira. Não é uma bobagem? Eu acabei de fazer esse movimento com um paciente e o paciente melhorou absurdamente, porque nesse movimento eu encontrei que ele tinha uma obstrução e a direção de desbloqueio foi essa. Então eu já te falei de 2 movimentos, de uma N possibilidades que podem melhorar seu paciente com dor no ombro, sem ele depender de terapia manual, sem ele depender de um atendimento presencial, para que você tenha capacidade de fazer uma efetiva telereabilitação, que é a tendência depois dessa pandemia. Então, no caso da restrição, vamos dizer que você testou a extensão repetida do ombro desse paciente, e na extensão repetida, você, quando chegava no final do movimento, caramba, tem dor lá no final, Caio. E aí o fisioterapeuta, que ele é inexperiente, ele vai te dizer, para de fazer porque tá doendo. É melhor pra gente não inflamar mais. Olha quanto nocebo ele já colocou no paciente. Se você fala que o movimento inflama um cara que tem dor não traumática, que começou sem razão aparente, que é movimento dependente, você instala um nocebo na cabeça desse paciente. Ele acha que quanto mais ele chegar lá no final, mais vai inflamar, e ele automaticamente associa inflamação à dor, e se ele faz essa associação, ele tem altos níveis de kinesiofobia, de medo do movimento. Se ele tem altos níveis de medo de movimento, você acha que ele vai aderir ao exercício que você pedir? Você acha que ele vai aderir ao exercício que o educador físico prescrever para ele? É claro que não. Ele está com muita cinesiofobia, a gente não precisa colocar mais medo no paciente. Então, o que seria adequado? Não tenha medo de explorar as direções de movimento do seu paciente. Isso diferencia homens de meninos, mulheres de meninas. Fisioterapeutas que são experts e têm resultados extraordinários, de fisioterapeutas comuns com resultados ordinários. Explore toda a amplitude do movimento do seu paciente. E aí, quando esse paciente chegar lá no finalzinho, o que vai acontecer? Dor durante ou dor no final do movimento? Lembra que eu falei sobre a apresentação clínica aqui na live? O cara pode ter dor local, dor irradiada, dor durante o movimento, dor final do movimento, dor em cadeia cinética fechada ou dor em cadeia cinética aberta. E essa classificação, o que aconteceu? Dor final do movimento. Dor final do movimento é característico de um paciente que está com a disfunção articular ou uma disfunção contrátil? O que vocês acham? Disfunção? O quê? Vamos lá, galera que está me assistindo aí. Quero participação de vocês. Galera do Facebook, galera do YouTube. Qual seria a característica da disfunção desse paciente que apresenta dor no final do movimento? Qual que seria? O que vocês acham aí? Vamos lá. Galera que está ao vivo aí, Nara, Sara, Kícia, Nadilson, Sheila, Jaqueline, Mila, Nete, Roberto, Grande Bruna, Cibele. E aí, o que vocês acham? Disfunção articular ou contrátil? Galera, dor final do movimento é uma característica de disfunção articular. As disfunções articulares, você vai ter um resultado eminentemente mais rápido do que as disfunções musculares. As disfunções musculares têm a característica de dor durante o movimento. Ou seja, chegou na extensão, chegou no meio do caminho, já está doendo. Chegou no final, passou. Chegou no meio do caminho, está doendo. Chegou no final, passou. Dor durante o movimento. Disfunção muscular. O cara vai no meio do caminho, vai até o final, não sente nada, chegou no final, doeu. E é consistente. Disfunção articular. Toda vez que ele vai no final, se ele não tinha dor pré-teste, ele produz a dor durante o teste. Se ele já tinha dor pré-teste, ele aumenta a dor durante o teste. Eu vou repetir isso aqui porque esse raciocínio é que trava os alunos, tanto da mentoria quanto do curso presencial. Quando a gente botou o slide para mostrar essas características de resposta durante e após o teste, a galera fritou meio um pouquinho o cérebro e a gente teve que parar para explicar de novo. Vamos supor, você está querendo diferenciar se o cara com dor no ombro está classificado como obstrução ou como restrição, que são classificações completamente distintas. Obstrução pode vir pós-trauma, pode começar sem razão aparente, mas você vai sempre encontrar, diminui a bola ou centraliza na resposta do teste em alguma direção do ombro que você testou. Essa é uma característica clássica de obstrução. A restrição vai ter sempre,
vai ter sempre uma obstrução prévia que não foi tratada, pode ter história de trauma, mas ela passou de 8 semanas. Passou de 8 semanas, o tecido começou a criar aderências. E essas aderências, toda vez que você vai no final do movimento, produz o desconforto se antes do teste de movimento o cara não tinha dor. Eu parado aqui, eu tô sem dor no ombro, mas quando eu chego no final, eu sinto a dor. Ou seja, pré-teste sem dor, durante o teste produz a dor, ela aparece. Agora, eu tô aqui parado, a dor no meu ombro tá presente. E quando eu chego no final, ela aumenta. Você não pode dizer que produz a dor, porque a dor já estava presente pré-teste. E isso vai diferenciar o expert. Se a dor estava presente pré-teste e ela aumenta no final, você vai caracterizar como disfunção articular. Se a dor estava presente pré-teste e durante ela aumenta, no final ela some, você vai caracterizar como disfunção muscular. E aí os tratamentos vão ser completamente diferentes. E a grande chave para você diferenciar uma restrição de obstrução vai ser a resposta durante e a resposta após o teste. Durante o teste vai ter que ser produz ou aumenta, e após o teste vai ter que ser não pior. Porque você está chegando no teto daquele tecido, que você está imprimindo carga naquele tecido, ele responde com dor, mas quando você retira a carga, a dor não aumenta, ele não piora, ele está igual a quando ele chegou para você atender. Produz, não pior. Produz, não pior. Se você colocar carga demais, ou usar gravidade para aumentar a carga, ou usar uma estratégia de movimento que agrida demais aquele tecido, o que é que vai acontecer? Carga, 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 furou o teto do paciente. Furou o teto do paciente, você tirou o cara de uma restrição e transformou o cara em obstrução. Porque se você fura o teto do paciente com a carga não controlada, você vai gerar um novo processo inflamatório que vai gerar todas aquelas fases de cicatrização, proliferação, remodelação, as fases do reparo tecidual, e você vai agudizar o seu paciente. E isso diferencia homens de meninos no tratamento da dor, principalmente no tratamento da dor de articulações periféricas, como ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo. Mas aqui a gente tá para falar de ombro. Então essas são as características de uma restrição que podem ter dor durante o movimento ou podem ter dor final do movimento. Então diferenciamos aí obstrução, restrição, síndrome inflamatória, dor crônica, síndrome de dor crônica, e diferenciamos uma articulação estruturalmente comprometida para que você aumente o seu raciocínio clínico no tratamento da dor no ombro. Referente aos testes que eu falei do exame físico, galera, a gente vai precisar ter um raciocínio muito especial. Porque muitos profissionais fazem, por exemplo, teste de impacto subacromial. Pede para o paciente levantar o braço com o polegar para baixo e bota a força aqui e o cara, ai, doeu. Eles diagnosticam o paciente com síndrome do impacto. Fazem teste de Egerson no paciente, fazem teste de Gerber e classificam o paciente. Caramba, você está com a lesão do infraespinhal, você está com a lesão do redondo menor, você está com a lesão do subescapular, baseado no teste. E saíram artigos mostrando que esses testes, pega isso aí, porque isso é o sweet spot da live, é o ponto óptimo da live, é a razão para você ter chegado até aqui. Muitos artigos já estão mostrando que após cargas específicas, após movimentos específicos, os testes que eram positivos na avaliação são negativados. Então, por exemplo, se você pegou um paciente que está com dor no ombro, veio com o exame de imagem e o médico já falou para ele, você está com síndrome do impacto, a imagem está clara, está muito inflamado, toma aqui esse remedinho. O paciente chega para você, aí você pede para o paciente testar. Você pede para o paciente jogar o braço largado aqui e você joga a carga na região que ele está com síndrome do impacto. Aí ele, ai Caio, dói. Você pede para o paciente ir lá fazer Gerber, colocar a mão aqui atrás e afastar a mão da coluna. Você vai fazer o teste de Gerber, vai ver uma lesão do infraespinhal, vai ver uma lesão do subescapular. Você vai fazer o teste de NIR, vai ter teste positivo para síndrome do impacto. Aí você avaliou o ombro do paciente, identificou que a abdução horizontal é um movimento que abola e diminui ou centraliza a dor no ombro do paciente, a dor que está no ombro sobe para o pescoço e vai sumindo no meio do pescoço, e você vai retestar no final. Você escolheu o movimento, tratou o paciente fez o movimento e você retesta. E aí você pede para o paciente jogar o braço, o paciente, caramba,
estou sensivelmente melhor. Você pede o paciente tocar no sutiã aqui atrás e afastar a mão das costas, caramba, não tá doendo isso não. E eu até ganhei movimento, ó. Eu tô indo igual ao outro braço que não doía. Que massa! Então você percebe que os testes provocativos não são específicos para dar um índice de lesão que justifique a dor do paciente. Ou seja, a imagem e o teste do exame físico não são competentes, específicos e sensíveis o suficiente para justificar a dor dele. E quando você fala isso e prova isso, o paciente começa a entrar na cabeça do paciente que o movimento é remédio. Porque é muito difícil eu abrir uma live aqui para vocês e falar que, olha, paciente, como é que trata a dor? Se você abrir uma enquete, eu desafio todos os fisioterapeutas que saírem nessa live a abrirem uma enquete nos seus stories e perguntar: paciente com dor, o que é que você acha que está causando sua dor? 90% dos pacientes vão dizer que é postura. Os outros 10% vão dizer que é inflamação. Então isso é uma coisa que está arraigada muito na mente da sociedade, é uma coisa cultural que faz o paciente achar que só correções de postura, que só remédios vão tratar a dor dele. E quando você faz isso com seu paciente numa telereabilitação, ele começa a entender que alguns movimentos pioram ele e outros movimentos melhoram ele. E aí você começa a desmistificar uma crença que vai aumentar a sua credibilidade, o seu posicionamento, a sua autoridade, e o paciente vai ganhar confiança em você. E se você pedir para ele plantar a bananeira, porque plantar a bananeira vai tirar a dor no ombro dele, ele vai plantar a bananeira em sua frente. E eu tô brincando com vocês nesse sentido, porque quando você passa essa confiança pro paciente, ele entende. Olha, o último paciente que eu atendi, ele falou para mim assim: Caião, eu estava sendo tratado por uma outra profissional que é muito competente aqui em Salvador também. Ela estava tratando meu ombro. E caramba, melhorei, não zerei não, mas estou muito melhor. Aí eu falei, pô, que massa, ela é muito competente e tal. E aí quando eu avaliei ele, eu percebi que o problema do ombro dele não era o ombro, era o pescoço. E aí um familiar dele falou o seguinte, já ia falar o nome dele, ele falou assim, faz esse movimento aqui de gato, sabe? 4 apoios, fazer uma corcunda e voltar, tipo um gato se espreguiçando, que meu fisioterapeuta passou esse movimento e eu melhorei demais de minha dor. Que massa! Mas será que o movimento que esse amigo do meu paciente passou para ele seria um movimento específico, de preferência direcional, que seria bom para esse paciente? Sabe o que o paciente disse? Ao invés de fazer, não, eu vou em Caião, porque Caião que prescreve os movimentos para mim, porque eu não vou fazer um movimento que o fisioterapeuta não tem me avaliado para fazer. Ou seja, ele já foi educado ao longo do processo terapêutico que alguns movimentos são ruins e outros são bons. E galera, não é regra. Eu posso pedir para você aqui fazer abdução horizontal para melhorar sua dor no ombro e você piorar, porque na sua avaliação a abdução horizontal piora brutalmente você. E quando você encontrar um paciente assim, a coisa mais... como é que eu posso falar isso? No processo de educação, muitas vezes quando a gente explica para o paciente não entende, ou até entende, mas não acredita, e para não criar uma tensão social ali, ele não fala para você que não acredita. Então, esse paciente, você precisa educar de uma forma mais rígida. E como é que eu educo esse paciente? Olha só, o paciente chegou para mim, mais uma vez, limitação e compensação para levantar o braço por causa de um problema no ombro, não conseguia abotoar o sutiã, paciente mulher, tá? Não conseguia pentear o cabelo sozinha por causa de dor intensa no ombro. Ela tinha diagnóstico de síndrome do impacto e suspeita de capsulite adesiva. Eu avaliei ela e identifiquei que a abdução com pressão extra, eu fui para trás do paciente, estabilizei o tronco e fiquei fazendo passivamente mobilização e abdução horizontal com essa paciente. O que é que aconteceu? A paciente conseguiu pentear o cabelo, conseguiu tocar no sutiã e conseguiu levantar o braço sem compensação, imediatamente. No final da consulta eu perguntei para a paciente, olha só, aqui você atribui a sua melhora. Você sabe o que essa paciente me disse, galera? Que o remédio tinha passado a fazer efeito. Um remédio que ela já tomava há 6 meses e não estava tendo melhora alguma. Depois de uma exposição gradual, quebra de kinesiofobia, muita educação em dor, essa paciente alcançou os níveis de capacidade funcional que a gente desejava e atribuiu a melhora
ao remédio ter passado a fazer efeito. Quando eu recebi aquela informação, eu dei um sorriso disfarçado, frustrado, claro, porque tinha encontrado a preferência direcional do ombro dela e tinha resolvido o problema dela com um atendimento, mas não tinha entrado na cabeça dela esse processo. O que é que eu fiz com ela? Eu pedi para ela fazer adução horizontal repetida. Ela começou a fazer adução horizontal, pressão extra. Adução horizontal, pressão extra. Começou a fazer. Ela falou, Caio, a dor tá voltando. Aí eu falei para ela, pode continuar. Pode continuar. Ela começou a fazer, e eu falei, agora pega em sua cabeça. Quando ela tentou pegar na cabeça, ela sentiu um estalo no ombro e sentiu muita dor. Falou, Caio, foi muito ruim esse movimento para mim. E eu fui para trás dela e fiz de novo a mobilização e abdução horizontal. Ela começou a fazer. Eu falei, agora pega em sua cabeça. Ela pegou na cabeça normal, levantou o braço todo normal, alcançou o sutiã normal. Aí eu perguntei para ela novamente, a que você atribui a sua melhora? Caramba, esse movimento é muito bom, né? Eu dou risada demais quando eu conto isso, porque é só assim que você consegue efetivamente educar o paciente. A mesma coisa com a dor na coluna, galera. Eu chego o paciente chegou com dor na coluna e ele, olha que sinal clássico, Caio, sentado é pior, levantando dói muito, quando eu fico em pé melhora, andando é muito bom, movimentando é muito bom, parado é ruim, quando eu deito melhora, toda vez que eu curvo piora, você já percebe que flexão piora o cara. Aí você vai, intuitivamente, pede o paciente fazer a extensão. O paciente começa a fazer a extensão, começa a melhorar. Aí você pergunta, a que você atribui a melhora? O cara te diz que o remédio passou a fazer efeito. Eu boto o paciente deitado, flexão repetida aí. O paciente começa a fazer flexão repetida, começa a piorar. Depois eu coloco extensão, boto carga extra, zero o paciente melhora e ele entende, caramba, esse movimento é ruim e esse é muito bom para mim. Quer dizer que ele nunca mais vai fazer esse movimento ruim para dor no ombro? Quer dizer que nunca mais, quando ele chegar para treinar, ele vai poder alongar em adução horizontal? Claro que não. Você vai ter a fase de destravamento articular e você vai ter a fase de recuperação funcional. No teste de recuperação funcional, você vai conseguir recuperar a adução horizontal. E quais são os critérios para iniciar uma recuperação funcional? Que seria a terceira fase do programa de tratamento. Você pega o paciente no controle da dor, vai para exercício de condicionamento, depois vai para otimização funcional. Na otimização funcional, Clésio Souza, abraço para a oficina Timas Turbo aí. Show de bola, Clésio. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui, viu? Você vai chegar para esse paciente na fase de otimização funcional e vai falar, faz de novo adução horizontal. Ele vai estar com kinesiofobia alta, não vai querer fazer, porque quando você educou ele, ele viu que ele piorou com esse movimento. Só que aí você criou um medo desse movimento. Só que agora você precisa educar ele no sentido que você tem que recuperar essa função de qualquer jeito. E aí você começa a fazer sem pressão extra. Só repetida, coloca o paciente deitado, faz adução e depois, como é que você está? Será que perdeu mobilidade? Será que aumentou a dor? No momento que esse paciente preservar a mobilidade e continuar com a dor no teto tolerável, sem furar o teto, é a hora de você começar a recuperação da função. Então, para cada recuperação de adução horizontal, você vai botar 2 abduções horizontais. No caso da coluna, para cada recuperação da função de dobrar o tronco, você vai colocar 2 extensões, porque você vai recuperar o movimento que ele perdeu e que ele tinha medo, e você vai prevenir que a obstrução volte, que a restrição volte. Então, esses são os critérios que eu utilizo no meu paciente. Vamos dizer, galera, agora isso aqui vai diferenciar o seu resultado. Vamos dizer que você tentou extensão repetida, tentou extensão mantida, colocou carga na parede. Vamos dizer que você tentou abdução horizontal com pressão extra, posição mantida em abdução horizontal na parede, deitado, a favor da gravidade. Vamos dizer que você botou abdução horizontal, mobilização em abdução horizontal, manipulação em abdução horizontal. Todos esses são técnicas e procedimentos mecânicos que você pode destravar seu paciente em um atendimento. E veja como é simples, você sabe isso desde o primeiro semestre. Primeiro semestre da faculdade você foi introduzido à anatomia e biomecânica, primeiro e segundo semestre.
Só que ao longo da graduação a gente esquece de back to the basics, voltar para a base e ter um resultado efetivo e duradouro para o paciente. Vamos dizer que você não teve resultado, que o paciente ficou igual, ou que o paciente piorou. Se o paciente ficou igual, mais carga, só que não tem mais para onde você botar carga. Nesse caso, você faz delta de posição inicial. A variação da posição inicial vai fazer com que você volte uma casa nesse jogo e coloque o paciente em uma posição mantida. Mantenha o paciente na posição mantida por 3 minutos e à medida que ele for melhorando, você vai para os movimentos repetidos. O paciente piorou? Piorou é sinal vermelho de trânsito. O paciente piorou, muda a direção do cara. Não é abdução horizontal, não é extensão. Tenta flexão repetida. Coloca carga extra na flexão repetida. Faz com que o paciente vai para trás do paciente, faz a mobilização em flexão repetida. Faz a manipulação em flexão. Coloca extensão torácica nele. Porque você sabe que quando o cara faz extensão torácica, destrava mais ombro ainda. São relações de interdependência regional. Então, esses casos iniciais que eu falei, Caio, considero casos fáceis. Casos muito fáceis, que vão ser resolvidos em um atendimento, em 2 atendimentos no máximo. Você vai dar alta para o paciente de uma forma tão precoce que o paciente vai ficar, não, mas eu quero voltar para você. E é o que acontece comigo. O paciente faz 1, 2, 3 atendimentos e eu dou alta, ele fica desconfiado. Porque nunca na vida dele ele fez uma fisioterapia de 3 atendimentos. Nunca ele fez uma fisioterapia de 5 atendimentos, sempre era 10, sempre era 20, sempre era 6 meses. E aí você está resolvendo tão rápido que isso quebra o senso comum na cabeça do paciente. Ele quer continuar. E esse querer continuar, você não vai abandonar o paciente. Só que você vai tirar ele da fase de controle da dor, vai tirar ele da fase de exercício de condicionamento e vai jogar ele na fase de otimização funcional. Você vai recuperar a função do paciente em todas as direções desse ombro, para ele melhorar. E você que ficou na live até aqui, você já deve ter percebido que durante o processo terapêutico que eu exemplifiquei para você nesse podcast, eu não tomei conhecimento de diagnóstico do paciente. Para mim, o diagnóstico não interessa, na minha área não importa se é artrose, se é lesão de manguito, se é bursite, se é lesão do labrum, se o cara tem um pós-operatório de prótese reversa, e nesses casos de pós-operatório, a gente vai trabalhar com tratamentos indiretos. E aí os tratamentos indiretos, você vai precisar de muita criatividade. Qual que é a base do tratamento indireto hoje na minha prática clínica? É o PNF. O PNF é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, onde você, com muita criatividade, pode tratar o ombro do seu paciente com movimentos no joelho dele, com movimentos no quadril dele, com movimentos no tronco dele. E eu não vou ter tempo para exemplificar esses tratamentos indiretos. Eu vou fazer um episódio só de tratamentos indiretos para mostrar para vocês, mas basicamente eu quero te dizer uma coisa. Imagine, você que é fisioterapeuta aí, imagine agora, você, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, 52 minutos. Você colocou seu paciente deitado de barriga para cima, beleza? Deitado na cama de barriga para cima, você está em uma telereabilitação, está filmando ele. Você vai colocar os braços deles abertos ao longo do corpo. A mão vai estar lateral do quadril e você vai pedir para o paciente dobrar o joelho. No que o paciente dobrar o joelho, você vai pedir para ele jogar o joelho para qualquer lado, o máximo que ele puder. Ele vai fazer esse movimento máximo e aí você vai raciocinar o que está acontecendo nesse ombro oposto. E aí você vai perceber que quando o cara joga o joelho para o lado oposto nessa posição que eu te expliquei, eu tenho abertura da cápsula articular anterior, eu tenho tensionamento da cápsula articular posterior, eu tenho mobilização indireta da articulação glenohumeral e escapulotorácica. Então, o cérebro do paciente está focado na tarefa que você deu. A tarefa é rodar o joelho para o lado oposto. Só que você deu um comando, olha, as mãos têm que continuar na cama, não pode levantar o ombro. E aí ele vai percebendo que cada vez que ele vai jogando o joelho para o lado, ele mobiliza cada vez mais o ombro. E depois de um movimento simples como esse, você pede o paciente ficar de pé e retestar tudo que ele tinha no ombro. E você vai perceber que muitos pacientes melhoram mobilidade, diminuem dor depois de uma técnica que você faz no joelho. Esse é um exemplo de milhares de tratamentos indiretos que a gente pode usar. Agora, pessoal, Caio, é muito difícil, o raciocínio é muito avançado, caramba, não entendi nada que você falou. Back to the bases. Qual é a base de tudo? Cinesioterapia, uma coisa que você viu desde o início da faculdade.
Volta lá em Cinesioterapia do Aparelho Musculoesquelético do Donald Newman e vai estudar biomecânica, vai estudar cinesioterapia. Ali tem tudo que eu uso hoje na minha prática clínica. Então você precisa voltar para as bases para fazer um tratamento efetivo da dor no ombro. Galera, fisioterapia é simples. Nós que complicamos. Somos nós que complicamos. Fisioterapia é muito simples. Galera que assistiu até aqui, muito obrigado pela audiência. Vocês têm alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, coloca um comentário aí, que eu vou te chamar ao vivo para responder sua pergunta. Temos 5 minutos para responder uma, no máximo 2 perguntas aí. Se vocês tiverem interesse, eu chamo ao vivo para tirar essa dúvida com você. Alguém quer ser chamado ao vivo para esclarecer alguma dúvida sobre dor musculoesquelética? Vamos lá. Quem quiser, comenta aí. Vamos lá. Alguém quer ser chamado ao vivo aí para ter uma pergunta respondida? Galera que está na live. Vamos lá. Galera do YouTube, galera do Facebook. Alguém? Bom, galera não tem dúvidas, então eu espero que essa aula tenha somado demais na vida de vocês para ninguém estar com dúvida, né? Então vamos nessa. Só para finalizar, eu quero deixar um recadinho para vocês. Printa essa tela, compartilha nos seus stories, me marca, a gente vai ter o prazer em recompartilhar. Chama mais fisioterapeutas para a live de amanhã. Na live de amanhã, a gente vai falar sobre dor no joelho. E a gente vai seguir essa programação de 20 lives aí para entregar o máximo de conteúdo para vocês melhorarem sua expertise no tratamento da dor. Amanhã o tema vai ser dor no joelho. Chama os fisioterapeutas. Você vai ver como dores nos joelhos podem ser resolvidas com movimentos mega simples. Amanhã, domingão, 16h07, quero todo mundo aqui. Todo mundo está de quarentena, então vamos aproveitar para estudar, vamos aproveitar para produzir conteúdo. Você que está me assistindo e ainda não está no meu grupo do Telegram, o Telegram vai estar no link do meu perfil. É só clicar no link do meu perfil que você entra lá no Telegram. A gente está com a websérie disponível por 7 dias lá no YouTube, youtube.com/Caio Ferreira Físio. Então amanhã é o 6º dia, então segunda-feira a live já vai sair do ar. Então corre lá no YouTube, você que não assistiu o episódio sobre dor de cabeça, episódio sobre dor cervical, dor torácica, dor pélvica, dor de quadril, a gente já tem 5 episódios disponíveis lá no YouTube. Corre lá para assistir antes que saia do ar, porque depois só vai estar disponível para os alunos da mentoria na comunidade fechada. Eu acho que eu tinha mais algum recadinho. Tá. Em maio, a gente vai entrar com um workshop Fisioterapeuta Expert em Dor. Então, uma semana inteira de maio, eu vou disponibilizar 4 aulas gratuitas para vocês, para aumentar o seu raciocínio clínico no tratamento da dor. E não vai ser aqui pelo YouTube, não vai ser aqui pelo Facebook, não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser numa página fechada, onde somente os inscritos da lista VIP vão ter acesso. Para se inscrever na minha lista VIP, é só clicar no link do nosso perfil e entrar lá, o Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor, para assistir essas aulas gratuitas. Espero ter somado na vida de vocês. Galera, não ficou com dúvida, não pude chamar ninguém ao vivo, então espero que eu tenha explicado de uma forma satisfatória para ninguém ter ficado com dúvida aí sobre dor no ombro. Se você acha que alguém precisa assistir essa live, marca essa pessoa na foto que eu vou postar agora no Facebook e me fala qual foi o maior insight que você teve dessa live de hoje aqui nos comentários da foto que eu vou postar agora. Um abraço, galera. Movimento é vida.